O meu nome é Frederico Anes, sou diretor do Grupo Lidel e da Pactor. Começo por cumprimentar os elementos da mesa, os autores, a professora Graça Seco e o professor Luís Filipe, assim como o Dr. João Paulo Marques, vice-presidente do IPL, que aceitou o convite de apresentar este livro. Cumprimento também as autoras que estão na assistência, a doutora Sandra Alves, a doutora Patrícia Pereira e a doutora Ana Lúcia Duarte, e todos os presentes que mais uma vez preencheram aqui esta sala, o que mostra que Leiria é uma cidade empenhada. Leiria, e pelo que já sei, Caldas da Rainha, etc. Portanto, algumas pessoas que vêm de lá. É com grande prazer que nos associamos a esta iniciativa da FNAC, da apresentação de livros de autores do IPL. A FNAC é a nossa parceira desde que se instalou em Portugal e correspondemos sempre às suas solicitações e à sua organização, que é sempre impecável. O livro que hoje aqui apresentamos, Ter Sucesso no Ensino Superior, Guia Prático do Estudante, foi editado por uma das mais recentes chancelas do Grupo Lidel, a Pactor, que criámos para edições de Ciências Sociais e Política Contemporânea. Quando os autores nos apresentaram o projeto, ainda hoje falámos disso, rapidamente decidimos, parece que no espaço de uma semana, que o queríamos, porque vimos logo que era um tema com bastante interesse para todos os estudantes, quer os que estão, quer os que pretendiam entrar para o ensino superior. Publicámo-lo no âmbito da nossa linha que já temos na Pactor de apoio ao ensino superior, em que inclui já um livro que também é um grande sucesso, que se chama Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios segundo Bolonha, e mais recente completámos uma trilogia, digamos assim, com o livro que se chama Como Procurar e Conseguir Emprego, Guia Prático do Candidato. Portanto, temos um livro para quem entrou, um livro para quem lá está e um livro para quem sai. Está aí já na forja um quarto livro para quem está a pensar em entrar no ensino superior ou acaba de entrar. Portanto, até porque esta é uma linha que nós pretendemos continuar a desenvolver. Nós aderimos desde logo a este projeto, não só pelo tema, como pela qualidade que nos apercebemos que os autores tinham pelo seu currículo e que depois foi confirmado através dos contactos que tivemos com eles, das sugestões, pelo facto também de aderirem às sugestões que nós fizemos, porque nós somos uma editora que não publica exatamente o texto que o autor nos dá, portanto procuramos analisá-lo, trazer sugestões de melhorias, não só em termos didáticos, como às vezes de estruturas, novos capítulos, novos pequenos temas que são adicionados e que nós sugerimos através da experiência que temos no mercado, de forma a que o livro final seja melhor e mais adequado ao público que ele pretende atingir, e verificamos, como disse, uma grande apetência deste grupo de autores em melhorar o mais possível o livro, o que muito nos satisfez. Aliás, a prova que ele tem grande potencial é que, a menos de um ano de publicado, já está na segunda edição. Portanto, e não podemos esquecer que atravessamos os meses de férias, que são meses de pouca venda. Portanto, estamos todos de parabéns, principalmente os autores que tiveram a ideia. Aliás, a experiência que eu tenho é que dos autores vêm as melhores ideias e as piores. Estas é boa. As editoras também têm, por vezes, más ideias, não é? Não têm só boas, não é? O nosso grupo é um grupo que não se limita só a editar o livro. Portanto, nós começámos a nossa atividade faz para o ano 50 anos, como distribuidores de editoras estrangeiras. Nos últimos 20 anos temos transformado em editora, portanto, hoje em dia cerca de 90% da nossa venda são livros de produção própria, mas continuamos sempre a fazer o que começámos a fazer, que é a distribuição e a promoção.
Portanto, todos os nossos livros são distribuídos por todo o país, quer o continente, quer as ilhas. Hoje estamos a projetar também muito na exportação, como aliás desde há muitos anos, mas hoje incidindo cada vez mais nesse aspecto, portanto, quer nos PALOPs, quer no Brasil, com os livros técnicos, quer com outra linha que nós temos, em que somos também líderes de mercado, que é o ensino português para estrangeiros, em que vendemos em toda a Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos, no Japão, portanto, até em Pequim. Há uns anos usavam um manual nosso para ensinar português, só que lá era em fotocópias porque eles não respeitavam nada. E se calhar também tinha dificuldade em que chegassem lá os livros, mas eram os nossos, não é? Portanto, a nossa divulgação dos livros é adequada a cada título. Por exemplo, neste caso, o livro já teve campanhas de divulgação nas principais livrarias do país. Hoje associamos a esta iniciativa da FNAC, já divulgamos nos meios de comunicação, nas instituições do ensino superior e continuaremos a fazê-lo. Portanto, somos uma editora completa que, desde que recebe o manuscrito do autor e que o produz, até a distribuição por todos estes mercados. Nós somos um grupo 100% português, temos atualmente em venda cerca de 750 títulos de diversos campos do saber, como a medicina, a gestão, a engenharia, as ciências, como referi, o ensino português para estrangeiros. Temos depois a nossa associada FCA, que se dedica exclusivamente às tecnologias de informação, que também lidera essa área. Dentro do objetivo de cada vez mais nos transformarmos em editora e não dependermos dos produtos estrangeiros, quisemos alargar as nossas áreas de edição. Portanto, lançámos esta nova marca, a Pactor, em finais de 2010. Já temos vários títulos no catálogo, temos vários em preparação. É uma marca que tem tido bastante boa aceitação. Editamos nela não só estes livros mais práticos de apoio ao estudante, como livros académicos, profissionais. Temos também uma linha de grande público, mas com livros para psicologia e educação, mas sempre com base científica. Portanto, os nossos livros, mesmo os de grande público, são sempre feitos por especialistas, de forma a que sejam livros com conteúdo e que esteja correto, e não meros livros de receitas que depois, no fundo, não dão nada ao leitor. Não é? Os nossos autores são de todo o país, desde Bragança até ao Algarve, incluindo a Madeira e agora aos Açores, como a autora aqui do IPL, que esteve presente no nosso último lançamento, que é a autora do livro de desenvolvimento em iOS, que era uma situação que nós ansiávamos, porque era uma vergonha eu dizer que tinha autores de todo o país, exceto dos Açores. Temos também, em alguns livros, contribuições de autores do Brasil, e inclusivamente Timor-Leste. Também como objetivo de ampliarmos a nossa divulgação nesses mercados, em que estamos, nomeadamente no Brasil, a ter boa aceitação, precisamente por causa da qualidade dos nossos livros, que são considerados como melhores em relação a muito o que há lá. Portanto, isso é para nós tem sido sempre um princípio, que é a qualidade da produção, para que os livros saiam sem erros e didaticamente e com layouts adequados, e isso, na verdade, conta hoje em dia na exportação, em que há, na verdade, uma grande oferta noutros países. Continuaremos a trabalhar não só com a Pactor, como nas outras áreas, nomeadamente numa que ainda está no seu início, que é a área do design, para o qual lançámos uma marca derivada da FCA e FCA Design, por curiosidade também com o autor do IPL, que é o professor Filipe Cabal, da ESAD das Caldas da Rainha. Portanto, em 2011 tem sido um bocadinho mais difícil de publicar livros nessa marca, porque a área do design e da arquitetura são pessoas visuais, portanto, para porem qualquer coisa por escrito é um bocadinho mais difícil, já nos apercebemos. Mas quando o fazem, fazem-no bem, como é o caso do professor Cabal.
Portanto, mas temos várias pessoas desafiadas, alguns a ser escritos, portanto, nós contamos para o próximo ano já ter mais títulos. Aqui o IPL, efetivamente, na verdade, tem sido um bom parceiro nosso. Portanto, não só na área, com estas obras deste grupo de autores, como também o Departamento de Gestão, que tem várias obras normalmente lideradas pelo professor Manuel Portugal, que já são referências nas bibliografias a nível nacional. Temos o livro Processo de Inovação, coordenado por professor José Dantas. Temos 3 livros do Departamento de Informática, nomeadamente Introdução à Engenharia do Som e Desenvolvimento em iOS, que também têm tido bastante boa aceitação. Já referi o livro da ESAD das Caldas da Rainha e acabamos de lançar o livro Introdução à Gestão da Animação Turística, de autores da Escola Superior de Turismo de Peniche. Portanto, daqui a pouco estamos em todas as escolas, não é? Sei que também a Escola de Educação também tem pessoas de Craveira e no nosso grupo a área de educação vai passar toda para a Pacta. Nós queremos arrumar no grupo os temas por marca, não é? Portanto, sendo uma ciência social, vão passar para a Pacta. Portanto, eu espero que mais obras de professores desta instituição vejam a luz, publicados pelas nossas marcas, e estamos sempre ao dispor para analisar projetos, aconselhar os autores e com eles encontrar a melhor forma de publicar o livro e de o viabilizar. A nossa equipe está à disposição para essa colaboração, para publicar livros com rigor e qualidade. Aqui a nossa colaboradora Sansa Correia, ali presente, foi a obreira, no nosso caso aqui, da produção deste livro. E, portanto, resta-me agradecer a presença de todos, aos autores por nos terem apresentado este projeto e a todos os presentes por estarem aqui a ouvir-nos. E passo a palavra ao Dr. João Paulo Marques. Muito obrigado. Já está? Já. Ok, obrigado. Bom, eu encontro-me hoje aqui num duplo papel, por um lado a representar o Instituto, que é uma coisa que faço sempre com prazer, mas encontro-me hoje aqui num papel muito mais importante, que é no papel de apresentar um livro, e é o papel de apresentar um livro de uma pessoa que me é particularmente querida, que é a doutora Graça Seco, todos o sabem, fomos colegas há muitos anos, que ainda por cima teve o atrevimento de me pedir para fazer a apresentação da obra propriamente dita. Isto depois é assim, há aquelas pessoas em que nós dizemos que não, há aquelas pessoas em que dizemos que vamos pensar, e há aquelas em que esperemos que não nos peçam nenhuma pedra do castelo. Ela está mais nesta terceira categoria, portanto ainda não se lembrou das pedras do castelo, e espero que não se lembre, senão ela tem que ir à noite arranjar no raio da pedra para lhe oferecer. Obviamente todos os outros autores são meus colegas, e é de facto um prazer muito especial apresentar um livro com estas características. E já explico porquê. Assim, mais formalmente, cumprimentar naturalmente o Sr. Engenheiro Frederico Anes e a editora Lidl, os meus colegas do Instituto, que estão aqui vários, aliás isto é quase um clube de amigos, diretor da Escola Superior de Saúde, diretor da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, o Sr. próprio Presidente e outros colaboradores nossos, diretor de Serviço de Documentação, diretora dos Recursos Humanos, estava aqui muita gente. Ok. E, obviamente, agradecer, de facto, à Graça este convite que me fez, ainda mais que tendo eu consciência que é mais feito por questões pessoais do que propriamente por questões de competência técnica ou profissional, até porque
por essa via certamente que haveria um outro conjunto de pessoas muito mais bem posicionada no ranking para fazer esta apresentação. Depois queria também dar uma segunda palavra às autoras e ao autor deste livro, não me esqueça disto. Não só pelo livro em si, obviamente, mas principalmente por aquilo que o livro reflete. E este livro reflete, de facto, um imenso trabalho de apoio aos estudantes do IPL, que ao longo dos anos em que esta equipa foi constituída e se tem desenvolvido, tem de facto permitido que os nossos estudantes sejam cada vez melhores estudantes, obtenham mais sucesso académico e obtenham mais sucesso profissional. Para quem tem o prazer de conhecer o trabalho desta equipa, como é o meu caso, percebe claramente que este livro vai aí buscar muitas das suas fontes e é, em muitos casos, um reflexo importante deste trabalho. No fundo, eu penso que houve a preocupação, não só, mas também de sistematizar aqui, de tentar partilhar com todas as pessoas um conjunto de práticas que se têm implementado aqui no Instituto com os estudantes, que têm dado bons frutos e que, de facto, esta equipa tem sido capaz de dinamizar com um profissionalismo absolutamente fora do normal, não só em termos de apoio individual aos estudantes, e eu penso que isto é importante, aquele apoio, chamemos-lhe psicopedagógico e psicológico que é dado, mas também em termos de ações de formação junto dos estudantes e também junto dos seus professores. Portanto, eu gostava de notar isto, porque tem sido de facto um trabalho fantástico que a equipa do SAP tem desenvolvido. Ora bem, esta é a segunda edição, ainda só tenho a primeira. Espero que a coisa não tenha mudado muito. Esta é a segunda, agora já não vai dar. Esta é a segunda edição deste trabalho e, portanto, sendo a segunda edição, ele já foi apresentado, eu vou dispensar-me da apresentação mais formalista do mesmo, nomeadamente no que toca à estrutura do livro, até porque qualquer apresentação que eu pudesse fazer aqui iria ficar naturalmente prejudicada por uma coisa excelente que o livro tem logo ao início, isto é para não dizer só bem dos autores, que é o prefácio da doutora Rosário Pinheiro, cuja leitura recomendo vivamente. Nós às vezes temos muita mania de passar por cima dos prefácios e dessas coisas. Este é de facto um prefácio que, em meu entender, vale a pena ler, não só porque está muito bem escrito, como também nos consegue apresentar com uma visão metafórica todos os objetivos deste livro e onde este livro quer chegar. Portanto, posto isto, resta-me pouca coisa para fazer. Portanto, vou ensaiar assim uma pequena incursão pelos conteúdos, assim mais à laia, tentar abrir o apetite das pessoas e em especial dos diversos públicos, porque ainda que isto seja um guia prático do estudante, eu depois de ler o livro, fiquei com a certeza que este livro não se esgota de modo nenhum nos estudantes. Ora bem, portanto, o livro Como Ter Sucesso no Ensino Superior, Guia Prático do Estudante segundo Bolonha, primeira edição, que é a que eu tenho, portanto, acima de tudo, um manual que está orientado para o estudante e para dotar o estudante de competências para a construção da sua autonomia. E eu aqui gostava especialmente de salientar a palavra construção. Primeiro, porque este livro, ao contrário do que possa parecer, é um livro que não pretende impingir rigorosamente nada a ninguém. Segundo, porque tudo aquilo que eu vi neste livro só faz sentido se houver um verdadeiro empenho por parte do leitor em reconstruir-se e conseguir, desta forma, beneficiar com o seu conteúdo. Como eu já disse há pouco, portanto, é também um livro que é orientado para todos aqueles que desempenham um papel de educadores. E aqui saliento dois tipos de pessoas que podem beneficiar também muito com este livro: os pais e os professores. Na medida em que podem encontrar um conjunto de ferramentas que permitem colaborar na educação dos filhos ou alunos, consoante o caso, e ajudá-los desta forma a construir o seu próprio caminho. Volto a pôr a tónica na palavra
construção. Isto não são coisas que se impinjam às pessoas. São coisas que as pessoas têm que construir dentro para conseguir pôr em prática. Portanto, assim, muito rapidamente, o livro abrange temas que vão desde a entrada ao ensino superior, os processos de avaliação que são típicos no ensino superior, a apresentação de trabalhos, discussão, exames, e apresenta todas estas matérias de uma forma muito simples, muito acessível, e aqui vem a cereja em cima do bolo, sem prejuízo do rigor científico que lhes está subjacente. Como, aliás, é característica da própria coleção, como o Sr. Engenheiro Frederico Anes já referiu. Isto são coisas fáceis de constatar, não só através da bibliografia extensa, eu até diria para um livro destas características, que é apresentada no final do livro, mas também pelo recurso frequente, quer a referências, quer a citações de todos aqueles autores. É um livro que, a meu entender, está pensado como um livro de autoajuda, mas não se esgota também nessa função. E os autores não hesitam em momento nenhum em entrar em explicações conceptuais, sempre que consideram que é relevante haver uma compreensão daquilo que está subjacente. São muitos exemplos que podemos encontrar desta estratégia utilizada no livro. Eu, aqui nas minhas notas, anotei a página 49 a propósito da primeira edição. A propósito da procrastinação, ou as páginas 61 e 62, a propósito da explicação que é dada ao leitor de conceitos, às vezes, bem complicados, como é o caso do conceito de atenção e o conceito de concentração. A regra aqui neste livro foi compreender primeiro para praticar depois. Ou então, parafraseando um professor que eu e a doutora Graça C, que tivemos a honra de ser alunos, o doutor Viegas Abreu, da Universidade de Coimbra, vocês também, isto é tudo a mesma escola, que citando numa aula, recordo-me perfeitamente disto, creio que ele estava a citar Kurt Lewin, mas não tenho a certeza, nos dizia: não há uma boa prática sem uma boa teoria. Saber fazer, sim, mas sabendo o que se faz e por que se faz. Aproveito isto também para dar um toquezinho suave às pessoas que acham que o ensino deve ser prática, virado para a prática, tudo prática. Ok, tudo bem, não tenho nada contra isso. Mas cuidado, que isso não chega e isso pode hipotecar o futuro dos estudantes. Se não tiverem uma boa base, um bom suporte teórico, ficam limitados única e exclusivamente à prática que aprenderam e dificilmente conseguirão evoluir. Portanto, a par desta componente, que eu diria mais teor expositivo que o livro tem, o livro ainda é preenchido por um conjunto de pequenas sinopses e quadros que ajudam a compreender aquilo que lhe está subjacente e, isto agora é complicado, por alguns exercícios, é complicado porque a malta não gosta muito de trabalhar, há alguns exercícios, mas estes exercícios muitas vezes não são mais do que desafios para que cada leitor ponha em prática métodos de organização de trabalho e, por não dizê-lo também, métodos de organização dos hábitos de vida diária compatíveis com uma atitude estudantil de sucesso. E isto é particularmente, ainda há pouco aí com o Dr. José Manuel Silva e já não me recordo com quem, com a Ana, o Miguel, falávamos do problema hoje o hábito que se criou de começar à noite e o divertimento da noite à 1 da manhã, 1, 2 da manhã, e depois leva-se até às 7 da manhã. Quer dizer, é difícil compatibilizar estes hábitos com hábitos de estudo saudáveis. Portanto, não quer dizer que não haja espaço para a noite, para gozar a noite, para curtir a noite, mas de facto há momentos para fazer as coisas e provavelmente há que reorganizar todos estes hábitos de vida. Eu tenho aqui algumas notas relativamente a isto, por exemplo, todo o capítulo 2 dedicado à organização e gestão do tempo, onde além destas questões da organização do dia-a-dia, são também abordadas questões como os ritmos biológicos, os
os fenómenos motivacionais também são abordados logo no primeiro capítulo, mas numa outra perspectiva. Portanto, neste sentido, eu diria que isto é um livro que nos convida a uma leitura ativa e participante. É um livro que nos desafia a fazer coisas, e a fazer coisas connosco próprios. E é, sob esse ponto de vista, que é um livro muito importante, em meu entender. Mas salientei aqueles conteúdos ainda por uma outra razão. E é curioso, nós não combinámos nada. O engenheiro Frederico Ames também já usou aqui esta expressão. É comum vermos neste tipo de livros, habitualmente, um receituário de comportamentos. Eu faz-me sempre lembrar um manual que li quando era garoto, aos meus 13, 14 anos, daquele célebre colégio que era o Carnegie Hall, salvo erro, em que era um manual de vendedor, e então dizia que o vendedor tinha que andar sempre a sorrir. O vendedor é um homem que anda a sorrir e aperta a mão a toda a gente. Este livro, ao contrário desses receituários que habitualmente não respeitam minimamente a individualidade das pessoas, é um livro que aborda a questão ao contrário. Se não se perceber a individualidade de cada um, se não se respeitarem as diferenças que nos caracterizam, as receitas, que este livro também tem, não passam disso. São enunciadozinhos teóricos em que cada um de nós, com maior ou menor dificuldade, tentará encaixar-se para o que for possível. Por exemplo, na página 82, quadro 3.2, a propósito do conjunto de técnicas de memorização, esta potencialidade que, infelizmente, ultimamente tem sido tão maltratada nos nossos dias, supondo-se muitas vezes erradamente que o facto de termos uma grande facilidade de acesso à informação substitui esta função de memória. O livro apresenta um conjunto de estratégias que nos podem auxiliar a memorizar coisas, mas há sempre o cuidado de fazer o seguinte. Primeiro, apresentar as vantagens mais conhecidas das diferentes técnicas, ou das diferentes estratégias que quiserem, mas salvaguardar a individualidade de cada pessoa, referindo a algumas delas a eventualidade de se adequarem ou não a uma determinada pessoa. Citando aqui a máxima bem conhecida do Ortega y Gasset, o homem é o homem e a sua circunstância, não sei se é bem assim de si de memória, este livro de facto convida os leitores a fazer em primeiro lugar um exercício de autoconhecimento. E é depois desse exercício de autoconhecimento que se vão escolher as estratégias, de acordo com as nossas circunstâncias. E escolhem-se então as estratégias que melhor respondem aos nossos objetivos. Dizem os autores, logo na página 13, tomar consciência de padrões de comportamento e características de personalidade, bem como da forma como estes se refletem no sucesso académico e profissional, confronto ao estudante com a necessidade de reavaliar e reposicionar a sua esfera de ação neste processo. E não cito mais nada, senão depois vocês não compram o livro. Como também é dito logo no início desta obra, há várias ordens de transformação quando o estudante transita do ensino secundário para o ensino superior, e há 3 grandes grupos, segundo os autores, de alterações na esfera pessoal, na esfera social e na esfera académica. Mas todas estas alterações têm um ponto em comum. Obrigam a um aprofundamento da construção da autonomia da pessoa. E é esta a mensagem que eu... nem sei quantas páginas tem. 120, pronto. Na primeira edição. Todas elas, portanto, vão de facto neste sentido, aprofundar este conhecimento. E volto a salientar, de facto, a valência desta obra, para mim, ajudar cada um de nós a refletir sobre si próprio e sobre as circunstâncias da sua vida. Isto leva-me a uma última reflexão sobre esta obra. Ela não se esgota também no ensino superior.
Assim como não se esgota no público estudantes, não se esgota no ensino superior. Aquilo que esta obra apresenta pode ser facilmente transposto para vários contextos da nossa vida, nomeadamente o contexto profissional. Para além das questões mais cotidianas, a gestão do tempo, a concentração, a motivação, é igualmente, de facto, nas questões de natureza mais personalística, isto é, naquelas que são estruturantes para cada um de nós, que este livro me parece mais importante. Estou a chegar ao fim. E estou a chegar ao fim com a consciência que, depois de o ter lido, poder-se-ia facilmente estar aqui 2 ou 3 horas a falar sobre este livro. Obviamente isso ficará agora para o trabalho de descoberta que cada um de vós possa fazer. É um livrinho, ele não é muito grande, nem em termos de número de páginas, nem em termos de dimensões. Só há um sentido em que eu acho que este livro, de facto, é grande, é no seu conteúdo. E é por isso um livrinho que pode ser, de facto, um grande livro para cada um de nós. E vou-me ficar por aqui. Espero ter-me portado bem. Agradecer novamente, portanto, aos autores e em especial à minha amiga Graça o convite que me fez. Agradecer, obviamente, também aos editores ao lançarem esta obra, não só pelo público a quem ela se destina, que é de facto um público que, então agora numa altura complicada que o nosso país atravessa, e não só, é de facto um público que precisamos de ter cada vez mais bem preparado, portanto, e todas estas iniciativas, quer pela parte de autores, quer pela parte de editores, que possam de facto ajudar todos os nossos estudantes, e em especial aqui os estudantes do ensino superior, a serem melhores profissionais e melhores pessoas no futuro, são de facto iniciativas bem-vindas e iniciativas que permitem melhorar, em meu entender, o sistema educativo no seu todo, a partir do seu elemento mais importante, que são os estudantes. Porquê? Porque é para os estudantes que o sistema educativo existe. Muito obrigado. Sim. Boa tarde. Eu preparei aqui um improviso para a coisa correr melhor. E acreditem que eu imprimi a letra 28, mas vou ter que ler com óculos. A idade não perdoa. Em nome da equipa de autores que tenho o prazer de representar, e sendo que na mesa se encontra o Luís Filipe, e aqui à nossa frente Sandra Alves, Patrícia Pereira e Ana Lúcia Duarte, e a mesa realmente não dava para todos, e portanto, em nome desta equipa que tenho o prazer de representar, começo por agradecer à FNAC a amabilidade do convite que nos foi endereçado, permitindo-nos estar aqui hoje a partilhar este guia. Agradecemos ainda às condições técnicas que foram criadas para, em articulação com a Rádio Play, a rádio do Instituto Politécnico de Leiria, termos esta transmissão online. Mesmo antes de começarmos, tinha a minha filha a perguntar se já estava a dar, e portanto, olá a todos que estão aí desse lado. E portanto, agradecer nas pessoas do Walter Marques e Nívia Pereira, por um lado, este desafio, o entusiasmo e a disponibilidade. Muito obrigada por tornarem possível esta sessão de apresentação, que esta sessão de apresentação possa ir mais longe. À editora Pactor, do Grupo Lidl, na pessoa do seu diretor editorial, o engenheiro Frederico Antes, o nosso agradecimento pelo voto de confiança e entusiasmo expresso desde o primeiro momento. Como já tive a oportunidade de dizer, foi muito rápido o sim em relação à nossa proposta, e isso deixou-nos muito honrados e muito gratos. Uma palavra também de apreço pelas palavras de incentivo e de reforço. Uma palavra de apreço também pelo trabalho profissional, acessível e personalizado, desenvolvido pela equipa da Lidl Pactor. Às vezes tenho alguma dificuldade em escolher o grupo, a Lidl, a Pactor está integrada. E uma palavra de gratidão em especial à doutora Sandra Correia e à doutora Luísa Barata, com quem tivemos a oportunidade de crescer ao longo do livro,
em todas as etapas de transformação e de reconstrução que foram necessárias. Agradecemos à presidência do IPL, na pessoa do Dr. João Paulo Marques, realmente velho amigo e colega, de muitas etapas e encruzilhadas de vida, pela amabilidade em apresentar este livro, pelo tempo que despendeu no meio dos seus múltiplos afazeres para o preparar, e pelas palavras de incentivo com que apresentou o livro e com que apresentou a equipa. O modo como o fez deixou-nos orgulhosos da autoria. Agradecemos também a confiança que a presidência do IPL tem depositado no trabalho desenvolvido pelo Serviço de Apoio ao Estudante, uma das unidades mais jovens deste instituto que tenho o prazer de coordenar e cujo objetivo principal é a promoção do sucesso escolar e do bem-estar dos estudantes do IPL. Com o apoio da presidência e em articulação com as escolas, direções, serviços, unidades, procuraremos continuar a trabalhar em prol do bem-estar dos estudantes e da comunidade académica em geral. À doutora Rosário Pinheiro, que não está aqui porque está no estrangeiro em trabalho, o nosso muito obrigada pelo maravilhoso prefácio com que nos brindou. Ela sublinha bem que este livro leva-nos a acreditar mais que o sucesso não se alcança esperando que a viagem corra bem, mas sim alcança-se navegando, aproveitando ao máximo as nossas oportunidades de navegar e de viver. Uma nota simples para dizer que a Rosário, como eu posso tratar aqui, minha amiga, escreveu este prefácio na altura em que o Costa Cruzeiros afundou. E eu perguntei, Rosário, isto é um presságio? Não, desculpa, nem pensei nessa associação. Portanto, é realmente um prefácio escrito nessa altura, mas com o objetivo de reforçar a ideia de que é importante conseguirmos levar os barcos a bom porto e não os deixarmos afundar. A equipa de autores, uma equipa muito jovem, que todos os dias me devolve a energia e a garra para trabalhar. Agradeço terem acreditado neste desafio e agradeço o vosso empenho, entusiasmo e profissionalismo, sem os quais não teria sido possível levar este barco a bom porto. Uma palavra de apreço também para a restante equipa do SAP, aqui presente ou algures aí do outro lado. O vosso trabalho de bastidores foi muito importante para este livro, porque quando recebem, quando medeiam, quando fazem as inscrições dos estudantes, tudo isso permite que o trabalho do Serviço de Apoio ao Estudante tenha uma consistência e um recheio refletido nesta obra. A todos, bem-ajam pelo ambiente de trabalho que proporcionam. Aqui, apetece-me dizer um pouco como na publicidade, aqui eu sou feliz. A nossa palavra de agradecimento às direções das escolas e serviços do IPL por acreditar e confiarem no trabalho do SAP, disponibilizando as melhores condições possíveis para o fazermos e devolvendo-nos sempre que possível um olhar positivo e de incentivo. Aos senhores diretores aqui presentes, nosso muito obrigada. Uma palavra de apreço aos meus colegas, professores de todas as escolas do IPL, cujos desafios e solicitações também puxam por nós e nos têm permitido encontrar novas dinâmicas e novas rotas de trabalho. Sem a vossa colaboração, o nosso trabalho não seria tão promissor. O nosso obrigado aos estudantes com quem temos vindo a trabalhar, afinal, razão primeira deste livro. São eles que nos devolvem a energia necessária para continuarmos, para prosseguirmos e com o objetivo de os procurar orientar o melhor possível para estudarem mais e melhor. O vosso reconhecimento é o melhor testemunho da utilidade deste trabalho. E este reconhecimento é também muito encontrado no nosso dia-a-dia, no contacto com os próprios e no contacto com os estudantes no âmbito das nossas formações. A nossa gratidão estende-se a todos os colegas com quem temos o privilégio de trabalhar diariamente no IPL. Afinal, um bocadinho de vós está também nesta obra. Agradecemos ainda aos nossos familiares e, sobretudo, aos nossos pais aqui presentes, porque sem eles, se calhar, não chegaríamos aqui, por tudo que nos ensinaram e nos permitiram, é por isso que estamos aqui. Muito obrigada. Agradecemos também aos nossos amigos, aos que estão aqui e aos que nos seguem online, e a todos aqueles que, por diversos motivos, não podem estar aqui, mas que nos enviaram mensagens de felicitações. Cumprimentamos todos os presentes, agradecendo a vossa paciência e a vossa disponibilidade para perderem um bocadinho deste final de tarde de terça-feira. Muito obrigada. Queríamos só fazer umas breves notas sobre o livro. E adaptando uma frase de Aristóteles conhecida, qualquer um pode estudar, isso é fácil, mas estudar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, isso às vezes é que já não é tão linear. Inspirando-nos neste dilema e nas necessidades dos nossos estudantes que fomos constatando também ao longo da nossa prática, e também um pouco através das consultas de apoio psicológico, nasceu
a ideia de construir este manual. No fundo, um manual de apoio que sistematizasse alguns tópicos, algumas estratégias que ajudassem os nossos estudantes, primeiro, a gerir o tempo e o estudo. Não sei se primeiro, se segundo, porque estas coisas acabam por estar relacionadas, não é? Todos sabemos a nossa tendência tão portuguesa para procrastinar. Fica bem dizer esta palavra, não é nenhuma doença, não é? Para esta tendência para, ok, amanhã e para amanhã e para amanhã e depois o amanhã já é muito em cima da coisa, não é? E, portanto, esta doença do procrastinar depois acaba por ter imensos reflexos na organização do estudo, na planificação, etc. E, portanto, a constatação destas dificuldades levaram-nos à construção de um manual que apoiasse os estudantes nestas dificuldades. Fizemos com o objetivo de construir algo simples, acessível, mas que implicasse o estudante, como disse o Dr. João Paulo, nesse processo de autoconstrução. Chegados ao final da primeira versão do dito manual, pareceu-nos que os tópicos nele abordados poderiam interessar não só aos estudantes do IPL, mas a todos os estudantes do ensino superior. E daí a nossa ideia de apresentar, de submeter algumas editoras. E, como tivemos já o cuidado também de sublinhar, foi muito curto o espaço desde a submissão da primeira edição, da primeira versão draft, como eu costumo dizer, até ao sim da editora Pactor, que rapidamente reuniu connosco, nos transmitiu a sua intenção de publicar e começou a trabalhar connosco o que era preciso melhorar, o que era preciso alterar, e por isso constitui um motivo pelo qual nos sentimos muito honrados e gratos. Porque estudar no ensino superior significa realmente mudar a agulha, mudar o registro, trata-se do nível de ensino em que não há manuais escolares, em que não há uma atitude tão diretiva do professor, uma atitude tão presente, ou seja, é devolvido ao estudante uma maior responsabilidade num trabalho autónomo e num trabalho autorregulado. Pretendemos que este guia prático do estudante, que o Dr. João Paulo já teve o cuidado de detalhar, no fundo, que ele consiga organizar o estudante nestes tópicos da gestão do tempo, gestão do estudo, preparação para as provas de avaliação, realização e apresentação de trabalhos, enfim, alguns dos tópicos que nós identificámos como sendo mais carenciados nas necessidades dos estudantes. Outros haveriam, mas como todas as obras são parciais e são temporalmente limitadas e, portanto, deixaremos isso para uma outra, as que faltam para uma outra publicação. Parafraseando a doutora Rosário Pinheiro, este trabalho pensou nos estudantes que consideram um ambiente académico estranho e por vezes hostil, onde é difícil navegar e seguir em frente. E este livro facilitará a compreensão positiva das suas dificuldades, disponibilizando um conjunto de ferramentas, algumas em jeito de exercícios simples e divertidos, de elevado potencial de transformação do trabalho académico autónomo. Assim, os próprios queiram e o pretendam. Nós lá estaremos para dar aquele empurrãozinho, aquele danoninho que falta. Ou seja, com este manual é nossa intenção partilhar algumas dicas e estratégias que possam auxiliar os aspirantes a bons estudantes, ou a estudantes bem-sucedidos, quer seja o bem-sucedido, seja ter 12, quer seja ter 16, porque isso depois há uma percepção subjetiva também do que é a questão de ser bem-sucedido. E então o professor Marcelo Rebelo de Sousa, numa reportagem que saiu na revista do Expresso, dizia: é importante não começar a estudar tarde demais. O ano ganha-se ou perde-se antes de novembro. Ter alguma ordem e organização, aprender a relacionar os acontecimentos, saber compatibilizar o estudo individual e o estudo coletivo, saber equilibrar o tempo de estudo com o tempo para fazer outras coisas. Foi um pouco isto que nós fomos tentando trabalhar ao longo do nosso livro. Não é, Luís? Sou eu. É. Agora preciso só não tem. E agora? Vai falar o quê? E agora acabam de dizer mais algumas palavras e eu não sei bem o que dizer depois de tanta coisa que foi dita, não é? Acho que já disseram tanta coisa boa, já não sei bem o que dizer. Bom, cabe-me a mim dizer só 2 ou 3 coisas em relação ao livro em si e à forma como surgiu. Gostaria só de dizer em primeiro lugar que este livro que surgiu, eu tenho uma vaga ideia que foi numa reunião, nas nossas quartas-feiras de reunião, que surgiu essa ideia de que temos tanta coisa, porque não pôr isto num livro? Pronto, então, tal, sim senhor, vamos avançar. E quando começámos a escrever, começámos a reparar que era um bocadinho mais complicado do que aquilo que tínhamos pensado à partida, porque depois de pôr no papel tudo aquilo que tínhamos feito, a coisa não era assim tão fácil. Mas, de
facto já tínhamos toda a experiência e todo o conhecimento adquirido das formações e do nosso contacto com os estudantes do IPL, que acabou por ser mais simples conseguir montar todo este livro e acho que foi muito importante. Acho que melhorámos muito enquanto técnicos e melhorámos muito enquanto formadores, vá lá, com o desenvolvimento de todo este manual. Foi nossa preocupação também abordar o mais possível as várias competências transversais que são importantes na vida dos estudantes do ensino superior. E aqui estou a falar da gestão do tempo, estou a falar das técnicas na organização, na própria concentração e atenção, e nas várias técnicas que são aqui aplicáveis. Acontece é que estas competências transversais não são únicas do ensino superior, quer dizer, são tudo competências que fazem parte do nosso dia-a-dia, da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal. É verdade que aqui um bocadinho dirigido ao contexto do ensino superior, mas são tudo competências que são transferíveis para todas as outras áreas da nossa vida e, portanto, é um manual, como o professor João Paulo também disse, quer dizer, é aplicável na vida profissional, e é verdade. E isto tem tudo aplicabilidade na nossa vida do dia-a-dia, na nossa vida profissional. Nossa preocupação também foi abordar a autonomia destes estudantes, promover a autonomia. Isto é um conceito que já vem um bocadinho da psicologia clínica também, que o grande objetivo dos psicólogos é que as pessoas sejam autónomas ou o mais autónomas possível. E este manual, pensamos nós, que contribui nesse sentido, de promover a autonomia, permitir que os estudantes sejam capazes de fazer o seu próprio percurso e tomarem as suas próprias decisões. Em nenhum ponto deste livro nós dizemos façam isto que está certo. Sempre nos preocupamos em dizer sigam as estratégias que para vós sejam as mais adequadas, porque há umas que são melhores para uns, outras são melhores para outros. E acho que é assim que temos que formar e é assim que temos que ensinar as pessoas a tomarem as decisões e a poderem fazer o seu percurso de uma forma mais autónoma, mais individualizada, que aliás é um dos grandes objetivos também do ensino superior hoje em dia. Finalmente, uma última palavra sobre a equipa. Eu fui eleito representante de equipa hoje aqui. Nem sequer me candidatei ao serviço, mas parece que fui eleito, para acompanhar aqui a professora Graça. E só para dizer que, de facto, é um prazer enorme trabalhar com esta equipa. Eu acho que sempre que estamos juntos conseguimos produzir bem, bastante, e sempre de uma forma agradável, porque nunca é um esforço trabalhar com estas meninas, incluindo a professora Graça, que lá está. Obrigada. Simpática. Que é sempre uma jovem também. E de facto conseguimos todos trabalhar e isso é muito bom. Temos todos ideias diferentes e no fim, depois de discutirmos as nossas ideias, conseguimos contribuir para que surja algo de melhor ou de maior do que aquilo que poderíamos fazer individualmente. E de facto, quando perseguimos os objetivos comuns, a obra nasce independentemente das nossas ideias, dos nossos valores, conseguimos todos seguir o mesmo objetivo. E eu penso que foi isto que aconteceu neste caso. De facto, somos 5 pessoas diferentes, experiências diferentes, percursos de vida diferentes, apesar de termos a formação de base semelhante, ainda que, pronto, claro que eu tirei noutra faculdade muito melhor, não é? Mas... Isto é tipo Benfica Sporting, é que somos quase todas de Coimbra e o Luís é de Lisboa. Ninguém pode ser perfeito. Para tirar em Coimbra, o que é que estás a fazer? Não é? E uma piada que eu acho que, apesar do sangue, suor e lágrimas que este livro custou, muito suor, algumas lágrimas e algum sangue meu, porque me cortei alguns numa folha de papel, eu acho que este livro vale a pena. Foi um orgulho enorme fazer este livro e voltaria a fazê-lo com todo o gosto e que esperamos que toda a gente possa beneficiar de todas as nossas aprendizagens que colocámos aqui. E acho que posso dizer em nome de todas e de todos, neste caso, que foi um enorme prazer trabalhar com esta equipa e que continua a ser hoje em dia. Só dizer também, reforçar uma ideia deste trabalho em equipa, que nós às vezes gostaríamos de transmitir para os nossos estudantes. Nós trabalhamos muitas vezes à distância, porque o Instituto tem uma dispersão geográfica e todos trabalhamos em sítios diferentes geograficamente e, portanto, este trabalho de equipa também é possível à distância, seja através do Skype, seja através destas modernices todas que o Walter às vezes nos arranja e assim, pronto. E de facto às vezes isto é difícil de passar para os estudantes, esta competência de trabalhar em equipa tão necessária
num curso de ensino superior à luz de Bolonha. E às vezes gostávamos de conseguir transmitir-lhes um bocadinho este exemplo de que podemos trabalhar cada um até em seu sítio, reunir-nos regularmente, mas até trabalhar à distância, não é? Também, e mesmo antes de terminar, sublinhar, como disse o Dr. João Paulo, este livro tem como foco os estudantes do ensino superior, ou que em breve ingressarão nele, mas também os docentes e os técnicos, os especialistas que trabalham com o ensino superior. De alguma maneira, também proporciona algumas bases para o desenvolvimento de programas de formação em métodos de estudo ou estratégias de gestão de estudo para outros colegas. Bom, acho que o essencial está dito. Em nome da equipa, dizer que estamos muito felizes por ter tantos amigos e colegas entre nós. A todos os que contribuíram para esta sessão, no fundo para a publicação e depois para esta sessão de apresentação, e a todos os que tiveram o carinho de dispensar um pouco deste final de tarde para nos acompanharem, o nosso bem-aja. Muito obrigada. Se me permitem, quero dizer que certamente os autores estarão disponíveis para rubricar os livros que quiserem trazer e voltar a referir que agradeço à FNAC ter-nos deixado com todo o prazer associar-nos a esta iniciativa e dizer que também é uma grande honra estar aqui junto de vários pesos pesados do IPL. Portanto... É figurado. Em sentido figurado, como é óbvio. E na verdade, dou os parabéns ao IPL e às pessoas do IPL por estarem tão ativos e estarem tão presentes a apoiar aqui a iniciativa destes autores, que é bastante meritória. Muito obrigado.